Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Vladimir. Venho aqui hoje, novamente, convite à Associação Brasileira de Sarcoma Ritufe para a BCMT, para trazer um pouco do debate a respeito do desafio diagnóstico da doença de Charcot Ritufe na atualidade. O que seria mais definitivo? A testagem genética ou eletroneuromiografia? Ou talvez ambas tenham sua aplicabilidade na prática clínica. Essa apresentação faço em nome do Dr. Paulo Sgobi, neurologista, especialista em doenças neuromusculares, do setor de investigações das doenças neuromusculares da Unifesp, que é o mentor e criador dessa apresentação. Infelizmente, por questões familiares, ele não vai poder participar diretamente desta apresentação, então vou trazer esse tema para debate aqui com todos. Então, a respeito da doença de Charcot-Marie-Tooth, alvo da discussão desta manhã, nós temos que a doença de Charcot-Marie-Tooth, a CMT, representa um grupo de neuropatias hereditárias sensitivo-motoras, o grupo mais comum de neuropatias hereditárias na prática clínica. Esse grupo de doenças hereditárias é caracterizado por padrão de herança bastante diversificado, dominante, autossômico recessivo ligado ao X, mas que origina em comum um fenótipo neuromuscular bastante característico, com a miotrofia da região peroneal, com pés cavos, com retração de artérios, enfim, características clínicas que remetem a essa possibilidade diagnóstica. Quando falamos em métodos diagnósticos em doenças neuromusculares, o primeiro passo para qualquer diagnóstico, como em qualquer cenário da medicina e da neurologia, é seguir uma lógica de raciocínio a partir do aspecto semiológico clínico, é capaz de se elencar ou dividir, classificar qual é o fenótipo neuromuscular principal observado, seja ele miopático, neuropático, ou seja ele neurogênico e miogênico. A partir desse elemento, você vai atrás de aspectos de especificidade desse fenótipo. Então, é uma fraqueza distal, é uma fraqueza muscular com característica em cinturas, é um indivíduo que tem o envolvimento, por exemplo, da musculatura ocular extrínseca. O diagnóstico neurofisiológico fundamenta algo complementar para auxiliar no aspecto especialmente topográfico, ou seja, para mostrar se o indivíduo tem uma doença que é do nervo periférico, se a doença é da junção neuromuscular, se é do músculo estriado esquelético, se é do corno anterior da medula ou da raiz. Então, dessa forma, a eletroneuromiografia tem uma importância neste aspecto quanto especialmente a topografia relacionada. Alguns aspectos relacionados à etiologia também podem ser inferidos a partir do estudo neurofisiológico. O diagnóstico laboratorial inclui tanto aspectos relacionados a elementos de especificidade de algumas doenças, por exemplo, em neuromuscular, podemos fazer avaliação em neuropatias de análise de atividade ou de ensaios enzimáticos, por exemplo, na doença de Fabry, nós podemos fazer a avaliação no papel filtro da quantidade da enzima, da alfa-galactosidase A. Contudo, por exemplo, em miopatias, alguns marcadores muito mais simples, como a própria creatinoquinase, podem trazer, apesar de não específicos, alguns elementos para se pensar em termos de diagnóstico. Autoanticorpos podem ser utilizados e analisados em doenças autoimunes, assim como marcadores inflamatórios podem designar e demonstrar a presença de maior ou menor atividade relacionada a algumas condições inflamatórias.
Testagem genética através de painéis genéticos, ou testes específicos para algumas condições clínicas, sequenciamento completo do exoma ou do genoma, hoje representam grandes métodos que têm encurtado cada vez mais a investigação clínica, por serem métodos não invasivos, ou seja, que poupam o paciente de uma série de métodos que previamente eram utilizados, e por serem também métodos definitivos, né? A testagem genética é um método que ele traz uma informação que é completamente conclusiva e definitiva do ponto de vista de se esclarecer uma etiologia. As biópsias, tanto muscular quanto de nervo periférico, historicamente têm sua importância relacionada às doenças neuromusculares, mas elas vêm decrescendo em relação ao emprego prévio, justamente pelo advento dos estudos de genética, aos marcadores, né, os biomarcadores diagnósticos de boa qualidade quanto à autoimunidade, e também com o advento dos métodos de diagnóstico por imagem, seja no caso das neuropatias com a neurografia por ressonância, a ressonância de corpo todo, no caso da ressonância muscular, ou com a ultrassonografia muscular ou do nervo periférico, todos esses métodos que colaboram para a rota diagnóstica ser muito bem efetuada e os diagnósticos com uma boa conclusão. Dessa forma, a primeira etapa, que é caracterizar o fenótipo sindrômico neuromuscular que está sendo observado, é a mais importante de todas, certamente. Se a rota ela não parte tão bem na sua avaliação pormenorizada, no aspecto semiológico, certamente demora-se mais para se chegar a uma resposta definitiva quanto a uma etiologia. Apesar de tudo que se tem hoje disponível para investigação, muitas situações clínicas, ainda na área de neuromuscular, necessitam de uma conclusão diagnóstica mais definitiva. Um exemplo prático são as polineuropatias axonais no idoso, em torno de 20%, dependendo da série, um pouco mais, de todos os casos, não se chega a uma definição específica etiológica relacionada ao quadro. Apesar dos tratamentos sintomáticos serem realizados, não se chega a uma conclusão que permita tratamentos específicos para esse cenário. E no diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth, a situação não foge muito disso. Então, a suspeita clínica através de anamnese e exame físico detalhado, assim como pormenorizar o histórico familiar, tornam-se medida essencial para que exista uma boa rota de investigação e conclusão diagnóstica. A eletroneuromiografia de 4 membros, que será abordada agora, é um método bastante clássico de investigação das neuropatias, em especial das neuropatias hereditárias, e colabora muito na investigação em etapas iniciais desses pacientes. Outros exames complementares podem ser utilizados como métodos de imagem, inclusive com a finalidade de ou complementar detalhes sobre um fenótipo que um paciente apresenta, ou como elementos de diferenciação, ou seja, que são utilizados para diagnóstico diferencial. A testagem genética hoje, através de painéis genéticos, testes específicos, o sequenciamento completo do exoma ou do genoma, possibilitam encurtar bastante este caminho. A dúvida que sempre fica para pacientes, colegas médicos de outras especialidades eu preciso fazer os dois, eletroneuromiografia e a testagem genética, ou um deles? Vamos ver alguns aspectos para a gente tentar responder de uma forma mais completa possível, né? Então, o estudo da eletroneuromiografia nada mais é do que um método em que você tenta analisar tanto a questão sensitiva quanto motora relacionada à unidade motora em si e a questão
da via periférica sensitiva. Então, através de um registro em que você utiliza alguns eletrodos para fazer a captação de estímulos que são feitos periféricos, você tenta avaliar como ocorre a passagem dos potenciais de ação ao longo do nervo periférico, seja no seu componente sensitivo, seja no motor, assim como a velocidade com que esses potenciais se transmitem ao longo do nervo periférico. Permite também que nós consigamos avaliar se uma doença ela é uniforme, ou seja, ela ocorre de uma forma global no nervo periférico ou de uma forma não uniforme. Nos permite caracterizar se o que a gente está vendo é de fato uma polineuropatia ou se é uma mononeuropatia múltipla, que pode nos trazer decisões importantes quanto à rota de investigação etiológica necessária nos casos. Então, a partir desse registro que é feito, é captado e transmitido para a central no computador. Existem programas específicos que são utilizados para o registro das curvas nas diferentes situações, as diferentes ondas, e a partir daí nós conseguimos obter os dados que são os mais importantes para a nossa interpretação. No contexto das neuropatias, fundamentalmente, a fase do estudo de condução, né? A famosa fase que os pacientes conhecem como a fase do choquinho, né? Que a pessoa fica sentindo aquele estímulo sendo realizado, tanto parte motora quanto sensitiva. E isso é importante porque ele possibilita que a gente acabe, né, tendo essa ideia com algumas situações de impressões que tanto pacientes quanto colegas de outras especialidades têm, né? Então, existe um certo preconceito e medo dos pacientes em relação ao exame de eletroneuromiografia. Então, para algumas pessoas é aquele exame danado, aquele exame da agulha que é doída, o exame do choque, aquele exame que você entra mal e sai pior dele, nós já escutamos muitas vezes disso. É o exame que o doutor pediu para judiar, para fazer para judiar. Lógico que a gente sabe que tem o lado até da brincadeira, muitas vezes que é levado, porque é um exame difícil, né, de ser feito, é um exame que traz desconforto, mas com certeza se a eletroneuromiografia for uma opção que o médico teve na investigação, é porque ela vai ter importância quanto à investigação topográfica e eventualmente etiológica de um caso. Existem outros mitos também importantes. Por exemplo, algumas pessoas acham que a eletroneuromiografia faz o diagnóstico da neuropatia. Isso não é uma realidade. A eletroneuromiografia ela apenas documenta alguns tipos de padrão da neuropatia. O diagnóstico da neuropatia ele é feito através do seu histórico, através da anamnese do seu exame clínico. Se você detectou achados de uma neuropatia ao seu exame clínico, não há por que você depender da eletroneuromiografia para evidenciar algum tipo de achado. Lembrando que a eletroneuromiografia nem sempre é capaz de demonstrar achados sugestivos de alguns tipos de neuropatia, como, por exemplo, as neuropatias de fibra fina, as neuropatias autonômicas, podem, com uma frequência bastante razoável, ter sua avaliação da eletroneuromiografia absolutamente dentro da normalidade, já que foge da característica do que pode ser detectado ou não pelo exame. Existe também uma grande discussão e polêmica no ambiente, até diria acadêmico, a respeito dessa afirmação. Toda neuropatia deve ser investigada com eletroneuromiografia. O que a gente pode dizer é que a eletroneuromiografia é capaz de trazer dados adicionais quanto, inclusive, à presença de um único elemento em uma neuropatia ou da sobreposição de condições clínicas. O que eu quero dizer com isso mesmo você sabendo que o indivíduo tem a Charcot-Marie, eventualmente uma
atipia na evolução clínica de um paciente, ou algum aspecto que chame atenção para outro potencial diagnóstico diferencial, mesmo que o indivíduo tenha testagem genética demonstrando ter Charcot-Marie, a eletroneuromiografia pode lhe mostrar alguns achados que possam evidenciar a sobreposição de condições clínicas. Então, por exemplo, se existe uma neuropatia inflamatória, então, se existe, por exemplo, o componente de bloqueio de condução, que é um achado muito infrequente nas neuropatias hereditárias, que pode estar presente na sobreposição dessas neuropatias hereditárias com as inflamatórias. Ou na presença de padrões que não são uniformes e que podem também trazer esse tipo de dúvida e suscitar a necessidade de uma investigação específica. Aquele mito de que a eletroneuromiografia é uma complementação do exame físico neurológico. Essa é uma afirmação bastante complicada, porque na realidade o exame físico neurológico ele já é suficiente para você afirmar de que o indivíduo tem um elemento neuropático ou não, mielopático ou não. Os métodos de exames complementares são complementares, eles são subsidiários. Eles buscam documentar algo que você já viu e caracterizar alguns detalhes a mais que o seu método clínico não tem a sensibilidade para ver. Uma outra afirmação muito frequente: a eletroneuromiografia sozinha é capaz de dar o diagnóstico de Charcot-Marie-Tooth. Isso não é verdade. Nós temos, como será abordado na aula de diagnósticos diferenciais, um número de condições clínicas muito grande que origina neuropatias hereditárias do ponto de vista clínico neurofisiológico, e nem sempre o diagnóstico final é de Charcot-Marie. Então, a eletroneuro ela pode trazer dados de sugestão diagnóstica para se pensar em determinado grupo de CMT, mas sozinho dar o diagnóstico hoje, né, no contexto atual que nós temos, é difícil, né? É um somatório, o diagnóstico vem de um somatório de dados. O acompanhamento com eletroneuromiografia é mais importante do que as consultas neurológicas de rotina, ou seja, ficar fazendo eletroneuromiografia para acompanhar. O exame vai mostrar que eu estou pior ou não. Isso é uma coisa que não é real, né? O exame de eletroneuromiografia não é um parâmetro isolado para indicar se o indivíduo está melhor ou pior de uma neuropatia. O parâmetro mais importante é o parâmetro clínico, é o dado obtido a partir de anamnese, no acompanhamento clínico de um paciente, somado aos dados do exame clínico neurológico, ou seja, é a medida do subjetivo e do objetivo, né? Tanto o paciente e o lado médico. Então, isso é o mais importante, mais do que qualquer tipo de método de exame complementar. Então, dessa forma, a eletroneuromiografia não permite aquele cenário de eu tirar o coelho da cartola, né? Ela não permite definição, né, desse cenário como CMT. Agora, a testagem genética já é um cenário que é bem interessante esse dado de discussão. A lógica do raciocínio diagnóstico é: eu tenho um quadro clínico, fenótipo de um indivíduo que é sugestivo da CMT, eu tenho eletroneuromiografia que demonstra um padrão axonal ou desmielinizante, né, um ou ambos com um preponderante relação ao outro, e posso ter ou não um histórico familiar conhecido, lembrando que nem sempre Charcot-Marie o indivíduo precisa ter uma questão de herança familiar clara. Se eu tiver esses três elementos em análise, eu consigo chegar muito próximo de quais são os genes mais prováveis, dentre aqueles que são conhecidos, relacionados ao quadro. Por que dizemos isso? Porque de praticamente 2 décadas para cá, houve um boom de conhecimento neurogenético relacionado
as neuropatias hereditárias e as doenças neuromusculares de uma forma geral, de modo que muitos indivíduos que foram investigados no passado, por exemplo, para a própria CMT, hoje em dia são reanalisados e encontra-se um gene relacionado ao quadro clínico, que no passado eram testes genéticos ditos negativos, né? Ou testes que eram restritos, avaliados simplesmente a um gene específico com suspeita. Então, isso mostra a importância de toda a rota, o quadro clínico, estudo neurofisiológico, os elementos familiares e de especificidade da neuropatia, para se determinar o melhor método que vai ser utilizado. Vai ser um painel genético? Vai ser o sequenciamento completo do exoma? Vai ser um gene ou alguns genes que são mais suspeitos? Então, essa é a lógica da questão genética. Isso porque há, como já foi comentado, um número muito grande de condições clínicas neuromusculares que apresentam elementos clínicos em comum, nem sempre neuropáticos no contexto, falando de Charcot-Marie, mas nem sempre o fenótipo sendo necessariamente neuropático, e que muitas vezes compartilham inclusive uma base genética em comum. Então é fundamental que a gente tenha essa ideia para indicar o teste mais apropriado, já que hoje a gente lida com mais aí de milhar de condições neuromusculares monogênicas. E desse modo, houve uma necessidade de organização do grupo 14 das neuropatias hereditárias sensitivo-motoras. Hoje são mais de 90 loci genéticos relacionados ao contexto de CMT, com a denominação de uma forma de CMT. Tanto é que, como todos sabem aqui, a utilização clássica da nomenclatura com números e depois letras, como 2A, 2B, 1A, 1B, ela acabou, né? Em termos de letras, as letras se encerraram e passou a 2A1, 2A2, 2B1, 2B2. Esses números foram surgindo, o que é muito complicado e ruim, porque começa a originar confusões em termos de nomenclatura, e o mais adequado, sem dúvida alguma, é designar CMT, o padrão de herança relacionado ao quadro e o gene envolvido. Essa é uma forma com que você designa de um modo mais direcionado, específico, para que todos falem a mesma língua, né? Transmitam a mesma linha de raciocínio. E por que essa dificuldade ainda existe? Porque justamente houve uma fase em que a testagem genética era muito pouco disponível, ou na verdade indisponível, né? E uma série de algoritmos diagnósticos eram utilizados, que utilizavam como base fundamentalmente a eletroneuromiografia. Então, era o indivíduo que tinha um quadro desmielinizante, dominante, e que eu tinha que caracterizar o que ocorria com esse indivíduo. Eu testo todo mundo que for desmielinizante, que parece dominante em princípio, para PMP22. Quem vier positivo ou negativo, positivo encerra a história ali. Negativo, aí eu vou olhar, tem transmissão homem de pai para filho, por exemplo? Não tem, então vamos fazer o teste para GJB1. Existe, então vamos testar o MPZ. Existe essa rota, que muitas vezes era tanto demorada quanto indisponível, uma parcela grande dos casos, quanto inclusive cara, porque você está testando gene a gene. Hoje, uma forma de encurtar esse caminho vamos fazer um painel genético em que você tenha os genes de desmielinizante. Ou quer refinar mais? Não só os de desmielinizante, vamos incluir os de forma intermediária também. E desse modo você consegue contemplar um número maior de genes a um custo menor proporcionalmente, com uma boa cobertura
e com a possibilidade de um diagnóstico mais rápido. Então, isso, sem dúvida alguma, transformou o caminho da neurologia neuromuscular. Ainda nas formas axonais, nós temos uma grande dificuldade, que é justamente o fato de muitas condições neurológicas hereditárias cursarem com neuropatias axonais. E, eventualmente, a neuropatia axonal ser, para essas condições, o sintoma ou o sinal inaugural relacionado à doença. Ou seja, o indivíduo vai ter, por exemplo, uma ataxia espinocerebelar, e a neuropatia é o sinal inaugurador, né, da doença. Então, muitas vezes, investigar o quadro axonal trazia essa dificuldade. Olha, vamos investigar na linha de um charcot axonal. Você fazia toda a rota e era um outro quadro genético que é relacionado a um contexto de uma neuropatia hereditária, axonal, mas que aparecia com o tempo um outro fenótipo mais preponderante, mais significativo. Então, nas formas axonais, hoje praticamente não se emprega mais essa rota de investigação devido à complexidade que envolve. Então, foge desta realidade daqui. E o diagnóstico da CMT dessa forma? Se eu preciso do teste genético, o que eu faço? Eu faço sequenciamento do exoma, faço painel genético. Essa é uma pergunta que, na verdade, ela levanta grandes dúvidas, inclusive entre especialistas na área de neuromuscular. Já é alvo de grandes debates em diversos congressos aí de neurogenética. A grande questão é que os painéis genéticos NGS, eles têm um potencial muito grande de trazer diagnóstico quando você inclua bons genes relacionados a CMT. O que a gente quer dizer com isso? É necessário que se conheça um pouco do perfil genético epidemiológico da CMT em uma determinada população para que um painel seja bom. Eu quero dizer o seguinte: muitas vezes, algumas formas de CMT que são mais prevalentes, mais comuns em algumas populações, são muito raras em outras, né? Isso não só para CMT é válido, isso é comum em cenário de várias doenças neurogenéticas. E então, a maior parte dos cenários em que painéis genéticos clássicos, NGS, são empregados, e a gente mostra que um estudo nessa linha, né, com um painel genético amplo, né, envolvendo aqui 220 pacientes do Reino Unido, paciente também no centro em Iowa, nos Estados Unidos, e utilizando esse painel genético em pacientes que já tinham feito antes análise do PMP22, a conclusão que se chegou é que praticamente, né, uma parcela aí variada, mas 30% dos pacientes, através do painel genético, chegavam a uma definição de diagnóstico. E é importante destacar que aqui, falando de qualquer cenário, né, não delimitando e fazendo a rota de cada dessas situações, mas aqui falando tanto de desmielinizantes quanto de axonais. E variantes que não fechavam de cara, mas eram as chamadas variantes de significado incerto, representavam aí, de forma adicional, 33% dos casos, ou seja, variantes que podem ter, sim, importância, inclusive, para a definição diagnóstica futura, para a conclusão diagnóstica. Desse modo, se a gente for somar, 30% confirmatório patogênico ou provavelmente patogênico e 33% com variantes incertas, a gente cai em praticamente mais de 60% dos casos em que painel genético ajuda e muito a conclusão diagnóstica. Especialmente três genes, né, o GJB1, mitofusina e o gene MPZ, eles representam quase 40% de todos os casos com contexto confirmatório para a CMT. Então,
sim, existe uma parcela muito grande de indivíduos que acabam tendo a conclusão diagnóstica do ponto de vista genético, com os painéis genéticos. E o sequenciamento do exoma? O problema do sequenciamento do exoma é que o sequenciamento do exoma cobre um, uma área relativamente pequena dos genes nossos, apesar de ser a área mais importante, a área que codifica de fato, participa de fato, né, do processo de transcrição e que codifica a proteína no fim da história toda, mas que, se nós levarmos em consideração, algumas situações clínicas não conseguem ser adequadamente investigadas por esse método. Um exemplo prático são formas relacionadas a deleções e a duplicações, por exemplo, o próprio PMP22, que pode passar, e geralmente passa, batido, né, o diagnóstico por uma forma de CMT1A, quando se analisa isoladamente um exoma, ou seja, o indivíduo tem um contexto de Charcot-Marie e vai direto para o exoma. Eventualmente, a forma mais comum de todas, que é da CMT1A, pode passar batido, justamente pelas questões de sensibilidade do método. O que se tem em linhas gerais em torno de 30% a um terço aí dos casos que conseguem uma linha de conclusão diagnóstica mais definitiva com o sequenciamento completo do exoma. Então, há cenários em que o exoma é muito melhor, né, em termos de utilização do que no cenário da CMT. No cenário da CMT, os painéis genéticos, de acordo com a literatura médica, com a nossa experiência, eles demonstram um perfil de resultados bem interessante. E por que a testagem genética pode ser importante? Né? O diagnóstico definitivo, seja de um indivíduo ou potencialmente de uma família, tem importância para vários aspectos. Tem contextos clínico-genéticos sobrepostos com a CMT, ou seja, complicações que o indivíduo pode ter ao longo do tempo, sejam neurológicas, sistêmicas, a identificação precoce e tratamento dessas formas. Então, por exemplo, o indivíduo que tenha um componente de neuropatia sensitivo-motor e tenha surdez, pode ser um cenário sim de Charcot-Marie, mas eventualmente é de um defeito do transportador da riboflavina, a síndrome de Brown-Vialeto-Van Laer, por exemplo. E nesse cenário, existe uma terapêutica específica que é a reposição de riboflavina em altas doses. E, idealmente, deve existir uma confirmação genética, nem sempre é possível essa confirmação genética, né? O método muitas vezes não é capaz de detectar sempre esse tipo de alteração, mas é uma situação que é tratável. E o nosso objetivo como médico é procurar e fundamentar com certeza a priorização de situações que são tratáveis. É importante também para o aconselhamento genético individual e familiar, e para a questão, a gente coloca futura, mas cada vez mais próxima da realidade, que é o diagnóstico genético pré-implantacional. Existe a possibilidade, sim, e isso vai ser uma grande batalha, sem dúvida, nesses próximos anos, de disponibilizar métodos que possibilitem a detecção, por exemplo, de gameta, né, de material, seja da mãe ou do pai, que apresentem algumas dessas variantes genéticas e que possam realmente existir algum tipo de método a ser utilizado que promova ou permita, né, possibilite a seleção do gameta que seja o adequado do ponto de vista de não ter alteração genética para ocorrer o mecanismo da fecundação, né, a formação do zigoto. Os aspectos de prognósticos de neuropatias e de complicações talvez sejam o principal dado que motivem
descobrir o tipo ou subtipo genético de Charcot-Marie. Hoje, saber esse detalhe sobre qual a forma de CMT que está envolvida com o quadro clínico traz a possibilidade de prevenção em alguns cenários, né? Então, por exemplo, se eu sei que o indivíduo tem uma neuropatia hereditária sensitiva autonômica, uma forma de HSAM, eu sei que existe um risco muito grande nas formas de HSAM dos indivíduos terem complicações ortopédicas com amputações, mecanismos eventualmente de automutilação, osteomielite recorrente. Então, eu tento intervir de uma forma de profilaxia, de prevenção de complicações relacionadas à doença genética. E o que, na verdade, a gente sempre cita, que são as novas propostas de ensaios clínicos terapêuticos, de trials para medicamentos específicos. Então, não há hoje um motivo específico que justifique a gente não ter na verdade, essa perspectiva cada vez mais real de que a CMT vai ter um tratamento específico genético, que vai existir, como houve, né, o desenvolvimento para atrofia muscular espinhal, como houve para a distrofia muscular de Duchenne, para as porfirias hepáticas agudas, como houve para a amiloidose hereditária, o desenvolvimento de tantas, né, terapêuticas excelentes como hoje estão disponíveis para o tratamento dessas situações, sem dúvida alguma, no cenário da CMT a gente vai vivenciar isso e o futuro é agora mesmo. E a pergunta, portanto, colocada ao início da apresentação do desafio diagnóstico da CMT é teste genético ou eletroneuromiografia? Uma outra pergunta que se faz muito, né? Tem como realizar apenas a testagem genética? Dá para dispensar a eletroneuromiografia? Tudo deve ser individualizado e caracterizado para cada cenário genético e familiar. Um exemplo bastante prático. Tem história familiar de uma base genética já conhecida, um indivíduo que tem um fenótipo sugestivo de Charcot, indivíduo com doença estável, e ele quer ter uma confirmação diagnóstica formal, você não precisa fazer eletroneuromiografia nesse indivíduo, dá para você dispensar o exame e realizar a testagem genética já relacionada ao mecanismo conhecido da doença. É um cenário completamente diferente de um indivíduo que não tem sintomas, o indivíduo quer uma programação familiar relacionada ao contexto dele, ter filhos ou não ter filhos, programar a vida da família. Não é uma base genética conhecida na família e ele realizou eletroneuromiografia há muito tempo. Então, esse indivíduo, primeiro passo antes de qualquer coisa é exame clínico. Vamos ver se de fato o indivíduo é assintomático ou não tem sintomas ou sinais da doença. Então, a partir desse ponto, se não é nada conhecido do aspecto genético da família ou neurofisiológico da família, aí a avaliação neurofisiológica pode lhe ajudar muito, pode trazer eventualmente a detecção de componentes neuropáticos subclínicos, ou seja, que o exame neurológico não foi capaz de detectar em termos de presença desses sinais iniciais. Um outro cenário também é de casos isolados na família, né? A gente sempre interroga muito, será que realmente o caso é isolado? Isolado faz muito sentido quando falamos no contexto, no cenário de condições que são provadas casos de novo, ou seja, quando nem a mãe nem o pai tinha variante e o filho tem, isso é uma condição de novo, só surgiu naquele indivíduo, e é completamente diferente do cenário de uma pessoa que
herdou um pedacinho do pai, um pedacinho da mãe e tem uma condição autossômica recessiva. Ambos são, entre aspas, os inaugurais de uma família, mas a interpretação e a implicação do quadro clínico são completamente diferentes. O indivíduo com a questão recessiva da doença, a tendência em termos de recorrência da doença é muito menor do que aquele indivíduo que já nasceu, né, com uma variante de novo, né? E da mesma forma, sempre explorar o dado de será que um caso dominante, ou teoricamente dominante, como a gente vê no PMP22, no MPV, será que no MPZ, será que de fato é uma condição isolada dentro da família, ou existem, na verdade, familiares menos sintomáticos que precisam ser minuciosamente estudados, seja do ponto de vista clínico ou neurofisiológico. Então, esse é um aspecto que cada vez mais ressalta para a gente a importância do que é o bom senso, né? Não tem receita de bolo para o diagnóstico da CMT. O diagnóstico da CMT, como tudo em medicina, existe uma rota necessária a ser seguida. Muito obrigado.